Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Te exaltamos, Senhor. Te bendizemos, Pai, porque o Senhor é digno, Senhor. Digno de todo louvor, digno de toda adoração, Pai. Oh, Pai amado, te damos graças, Pai, porque como diz a Tua palavra, o Senhor sempre nos ouve, Pai. Aleluia, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pela vida dos santos, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pela Tua unção, Senhor, tocando a vida de cada um essa noite, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pelos despertamentos, Pai. Eu te dou graças, Senhor, por ministros sendo levantados, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pelo seu coração, Senhor. Aleluia, se alegrando com a vida de cada um aqui, Pai. Oh, Pai, eu te dou graças, Pai. Aleluia, por uma igreja, Senhor, avivada, Pai. Uma igreja cheia do seu Espírito, Pai. Uma igreja, Senhor, que considera a pessoa do Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou, Senhor, o ajudador, Pai. O seu ajudador, Pai, para que pudéssemos, Senhor, cumprir, Senhor, todo o propósito aqui nessa terra, Pai. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Te damos graças pelo Seu Espírito, Pai. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor nos amou de tal maneira, Pai. Aleluia, Pai, e nos alcançou. Eu te dou graças em nome de Jesus, Pai. Guia, Senhor, esse culto, Pai. Seja, Senhor, Pai, ministrando essa noite, Pai, através, Senhor, da minha boca, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua vontade, Senhor. Mas, Espírito Santo, Tu tens primazia neste lugar, Pai. Tu tens primazia neste lugar. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Podem se sentar. Glória a Deus. Deus é bom? Oh, glória, glória a Deus. Oh, glória. Obrigado, irmãos. Aleluia. Oh, Pai bom. Isabela me perguntou qual que vai ser o tema da ministração. Não sei, Isabela, estou pensando aqui. Mas ser tu uma bênção. Ela falou o quê? Ser tu uma bênção? Seja uma bênção. Amém. É que a minha versão é ARA, né? Revista e atualizada. Amém? Quem disse ser tu uma bênção? Ou seja você uma bênção? O Senhor falou para quem? Falou para Abraão. Lá em Gênesis 12, 1. Disse o Senhor a Abraão, Gênesis 12, 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eita glória! Uma promessa e uma missão. Abençoar todas as famílias da terra. Tranquilo essa missão, né? Facinho. Sem internet, sem avião. Seja tu uma bênção e abençoe a todos, a todas as famílias da terra. Era essa a missão de Abraão. Aleluia. Deus começou um projeto lá com Adão. Me veio uma analogia, que ele começou um projeto lá com Adão. E esse projeto era para alcançar toda a terra. Ali era só o começo, era o Jardim do Éden. Ele começou ali um projeto. Só que esse projeto não foi muito para frente. Por uma decisão de Adão, vocês conhecem a história, Adão pecou. Adão falhou no seu propósito. E essa quando eu li uma ministração do pastor Tiago, que de Adão até Abraão, foram 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. E de Jesus até hoje, aproximadamente 2000 anos também. Então são 6000 anos de Adão até hoje. Havia um propósito, havia um projeto. A gente sabe que a primeira etapa desses 2000 anos não foi muito boa. Deus ficou procurando alguém na terra. Alguém que pudesse fazer, que o coração fosse alinhado com o dele. Alguém que se rendesse a ele. Alguém que abrisse mão de si mesmo, tomasse uma decisão de servir ao Senhor. E ele, 2000 anos depois, encontrou Adão. Ah, mas teve Noé.
Noé obedeceu, sim, ele foi obediente. Mas o coração de Abraão, 2000 anos depois, o Senhor achou. A palavra diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando um coração que seja somente seu. E ele encontrou esse coração em Abraão. Alguém íntegro, alguém fiel, alguém obediente de coração. E disse para esse homem: sê tu uma bênção. Larga tudo que você está fazendo. Deixa tudo, deixa a família, deixa os seus familiares, deixa a sua terra. Leva tudo. Vai você e a sua família para um lugar que eu vou te mostrar. Ali a gente começa a ver a obediência de Abraão. Um homem que creu em um Deus que ele mal conhecia. E ali começou um projeto. Eu fiz a analogia lembrando que é como se fosse uma corrida de revezamento. O primeiro corredor não se deu muito bem, não conseguiu. Mas o Senhor foi lá e levantou um segundo. Tudo bem, ele começou 2000 anos depois. Mas esse corredor, ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha proposto para a vida dele. Qual que era o propósito? Você vai ter um filho, e a sua descendência, ela vai ser numerosa como as estrelas do céu. Vai ser numerosa como os grãos de areia do mar. Eita glória! A sua descendência vai ser desse tamanho. Quantas estrelas vocês acham que tem no céu? Me disseram que só na Via Láctea tinha mais de 200 bilhões. Eram muitas estrelas. Ele falou, olha, você não pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Mas quando a gente olha para o povo de Israel, o povo judeu, mas peraí, quantos judeus tem aí? Quantos judeus? Será que ele está falando do povo de Israel? Não, eu descobri que tem 14 milhões. Então não é. Então quando Deus estava falando da descendência de Abraão, ele estava falando de todas as famílias que seriam abençoadas, de todos aqueles que creram, de todos aqueles que disseram sim ao Senhor, reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador e que foram abençoados por Jesus Cristo. Aleluia! Então, esses eram os descendentes de Abraão, que o Senhor estava falando. E pediu para esse Abraão, para esse homem, seja uma bênção. Abençoe todas as famílias da terra. Essa não era uma missão que ele cumpriria sozinho. A gente sabe que a corrida de revezamento ele só começou com Abraão. Abraão, seu filho Isaque, depois o seu neto Jacó, os seus filhos, os filhos de Jacó, depois chamados de Israel, o povo de Israel. E a gente sabe que todo o Antigo Testamento foi esse segundo revezamento. Até que chegou Jesus Cristo. A época de Jesus Cristo. O terceiro corredor dessa corrida, que ia pegar esse bastão, o corredor que ia pegar esse bastão e passar para o próximo. Jesus veio numa época boa, uma época que o mundo estava dominado por uma nação, e essa foi um tempo propício, porque o cristianismo conseguiu avançar pelos 4 cantos da terra. Ele se beneficiou desse momento. E a palavra do Senhor alcançou todos os cantos. Todos os cantos. Aleluia. Mas você sabe que isso não acabou? Não terminou? Hoje, esse bastão, ele foi passado. Jesus passou o bastão para o próximo corredor. Falou, tem mais um. Agora vocês que vão tocar isso aqui. Jesus foi ao céu, ele se entregou, ele obedeceu, ele cumpriu o seu propósito como Abraão. Ele se entregou, obedeceu até a morte de cruz. Pagou o preço do nosso pecado. Amém? Nós sabemos disso. Jesus, Romanos 5,12 diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Estávamos todos numa situação ruim. Romanos 5,18 diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação e da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos ou foram justificados. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Você se alegra com isso? Porque pela ofensa de um homem,
puro, só poderia haver perdão, remissão de pecado, se um homem puro também morresse no lugar. Era a lei, era o princípio da justiça. A justiça só poderia ser feita se alguém do mesmo nível pagasse o preço. E a gente sabe que não havia ninguém na terra capaz de pagar esse preço. Então Jesus Cristo se prontificou. Eu vou. E como um homem sem pecado, se sacrificou e se ofereceu na cruz por nós. Amém? Aleluia. Por causa desse ato de justiça, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. A gente sabe que a morte hoje é algo temporário. É algo temporário, é algo provisório. Alguns morreram, alguns vão morrer. Sim, mas se eles morreram em Cristo, está solucionado. É algo temporário. Amém? Vocês têm certeza disso? Amém. Aleluia. Então a morte hoje é algo temporário para aqueles que receberam Cristo, que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a gente tem algumas pessoas, ou muitas pessoas, que ainda não receberam a Cristo. E para elas a morte ainda é um problema. Para elas a morte é algo que é definitivo. Se morrerem nessa situação, sem reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, elas não terão acesso à vida eterna. Aleluia. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É com esse propósito que o Senhor levantou a sua igreja, deixou a missão, passou o bastão para a igreja, para que a palavra, Jesus Cristo, chegasse a todos os cantos da terra. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Essa é a missão da igreja. Esse é o propósito da igreja. Para que ela existe hoje? Para levar a palavra, levar as boas novas, para fazer discípulos, para ensinar todas as coisas. Foi com esse propósito que o Senhor nos alcançou, para que nós pudéssemos levar a sua palavra a todos os cantos. Atos 1,8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando a gente olha isso aqui como uma missão e uma visão, a missão era essa: ir a todos os cantos da terra. A visão, né? Missão, fazer discípulos, levar essa palavra a todas as pessoas, a todos aqueles que não conheceram o Senhor Jesus, a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de viver naquela época. A todos esses, levem a palavra, preguem a palavra, para que eles possam crer, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, para que eles possam receber Jesus como Senhor e seu Salvador, para que eles não tenham uma morte eterna. Esse era o propósito. E a visão? A visão era alcançar todos os cantos, começar em Jerusalém, Samaria, Judéia, e chegar até os confins da terra. Graças a Deus que nós fomos alcançados, porque nós estamos nesses confins da terra, nós não estamos em Samaria nem na Judéia. Aleluia! Alguém obedeceu, alguém cumpriu a palavra, alguém obedeceu ao Senhor. E nós chegamos, fomos alcançados. Na última hora, né? Nos últimos minutos, fomos alcançados. Mas ainda tem muita gente para ser alcançada. Ainda tem muitos que não ouviram a palavra. Há muitos que ainda precisam conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. E esse é o momento propício que a gente está, véspera de Natal, a gente está pensando na família, na confraternização. Esse ano, a véspera de Natal vai ser no dia do culto de ensino. Então eu vim hoje trazer um pouco de ensino. Falei, glória a Deus. Então hoje a gente vai ouvir um pouco de palavra, vamos refletir um pouco, porque é um tempo da família. É um tempo
que Abraão, lá no passado, recebeu como uma ordem. Seja uma bênção. Abençoe as famílias. Estamos aqui em família, amém? Todos aqui estamos em família. Família de Cristo. Aleluia. Mas veja no seu lado. O seu lado deve ter cadeiras vazias. Essas cadeiras não foram criadas para estarem vazias. Essas cadeiras foram criadas, construídas, para ter pessoas sentadas aqui. Aleluia. Elas foram criadas com um propósito. E elas só vão desempenhar esse propósito quando a igreja também estiver fazendo o seu propósito. Eita, ficou pesado, né? Mas é que a gente precisa ser despertado para essas coisas. Nesses dias corridos, né? Esses dias de final de ano, quem trabalha com comércio, eu trabalho num banco, essas coisas, esse final de ano é geralmente uma correria muito grande. É uma correria que não acaba mais. Gente, pode ter certeza, dá trabalho, é muito trabalho. Aleluia. E é muito fácil a gente estar preocupado com tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Quem vai viajar, né? Preocupação, gente, tem que comprar passagem, tem que fazer revisão do carro, eu tenho que preparar isso, preparar aquilo. Quem está saindo de férias, quem vai receber os familiares, está chegando todos os familiares, tem tantas coisas importantes para serem feitas. Aleluia. Mas a gente não pode esquecer o principal motivo dessa data. Tem um motivo. A gente se lembra dela como uma data comercial, a gente até critica. Natal é uma data comercial hoje, é dia de vender presente, de comprar presente, de fazer confraternização. Mas a gente sabe, como crentes que somos, que não é só isso. Essa data, ela lembra o dia do nascimento. Mas Jesus não nasceu, né? Pelo calendário, acho que foi em março, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas é uma oportunidade da gente se lembrar. Adriano estava lembrando a gente. Será que no Japão é comemorado o Natal? Provavelmente não como a gente comemora. Em família, reúne todo mundo. Provavelmente não é assim. Porque lá nem cristãos, a população cristã é muito pequena lá. Muito pequena. Então, quando a gente vê o Japão, a gente vê outros países, a gente percebe que ainda tem um universo para ser alcançado. São muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E quando a gente olha essas cadeiras, a gente fica triste porque pessoas ainda precisam ouvir a mensagem, a palavra da salvação. Ainda precisam disso. E foi para isso que o Senhor nos alcançou. Foi para isso que Ele nos resgatou. Com um propósito, para que fôssemos uma bênção. Não, mas isso aí era lá para Abraão. Quem é filho da fé de Abraão aqui? Quem é filho de Abraão? A palavra diz que os que creram são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. A missão de Abraão está conosco. Ele passou o bastão, Jesus pegou o bastão e colocou na mão da igreja. Falou, agora é com vocês. Vocês têm um propósito agora. Peguem esse bastão e vão até os confins da terra. Peguem essa palavra e levem aos 4 cantos da terra. Alcancem todas as nações. Todas as nações. Quando a gente vê a Secretaria de Missões trazendo lá, a gente fala, olha os missionários lá. Como é bonito os missionários. Dedicarem as suas vidas lá. Nós todos fomos chamados para enviar, para falar, para anunciar a palavra. Às vezes a gente não vai para uma outra nação, mas temos uma missão. Sabia que nós temos a missão? A missão do Senhor foi para todos, não foi só para os missionários. Os missionários receberam uma missão para uma nação? Sim, mas nós também recebemos uma missão de pregar o Evangelho, de apoiar os missionários. Os missionários não podem ficar lá sozinhos. Sabia que o maior motivo do missionário voltar para casa, não permanecer, é porque às vezes ele não consegue se manter naquele lugar? E o principal motivo por que um missionário não vai também é porque ele não tem condições de ir. Esses são um dos principais motivos pelos quais os missionários voltam e o principal motivo pelo qual eles não vão também. Porque, às vezes, a igreja que os enviou não consegue dar o apoio necessário. Vou dizer, não consegue.
Porque às vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente não tem o entendimento. Eu dou graças a Deus ao Rema, porque o Rema despertou muitas coisas. O Guga deu exemplo. Muitas coisas que ele sabia, mas não praticava. Eu estava no nível anterior, talvez, que eu não sabia. Gente, eu fui descobrir no Rema tantas coisas, que o Senhor nos capacitou, que Ele nos deu o seu Espírito, como é que atua o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele distribuiu à igreja dons para a igreja. Ele distribuiu dons para capacitar a igreja. Para quê? Com qual propósito? Para que nós fôssemos eficazes no testemunho. Fôssemos testemunhas eficazes de Cristo. Ele distribuiu, o Espírito Santo distribuiu os dons para a igreja. Então, quando o Senhor fala para a gente, seja uma bênção, Ele não nos deixou a gente sozinho. Ele falou, não, eu vou para o Pai, mas eu vou estar convosco todos os dias. Todos os dias estarei convosco. E o Espírito Santo, ele foi fazer morada onde? No nosso espírito. Quando recebemos Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada no nosso espírito. Com que propósito? Nos ajudar nessa missão, nessa corrida, nessa carreira. Ele tem esse propósito de nos ajudar. É para isso que ele foi enviado. E muitas vezes, nessa correria do nosso dia a dia, às vezes a gente esquece dele. Esquece que ele é uma pessoa. Ele está aqui dentro. Esquece que o Senhor deveria ter primazia na nossa vida. Eu estou me incluindo nessa turma. Porque a correria do dia a dia, às vezes a gente acorda correndo, termina o dia correndo, e a gente fala, gente, já acabou o dia. Já acabou o dia. E a gente esquece daquele que deveria ter primazia nas nossas vidas. Mas isso tem um custo. Ah, não, o diabo vai aprontar na sua vida porque você não fez isso? Não. O Senhor guarda. Mas a gente vai perdendo as oportunidades, porque Ele nos chamou para sermos uma bênção. Ele tem um ministério para cada um de nós, um propósito para cada um de nós. Ele nos chamou com esse propósito. Era para crescermos? Sim, crescimento é bom, mas Ele não pode tirar a primazia do Senhor das nossas vidas. Crescer nos negócios, ser promovido no trabalho, ser reconhecido, tudo isso é bom? É bom. Faz parte, mas essas coisas não podem tomar o nosso lugar, o lugar de Cristo melhor, o lugar do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Talvez não seja a mensagem que você esperava ouvir na véspera de Natal, mas é nessa época que eu acho que a gente precisa refletir. O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos? Com a missão que o Senhor nos entregou, nos confiou. O que nós estamos fazendo? Porque o Senhor disse que todas as coisas, o fim de todos os tempos, aconteceriam quando? Quando a palavra chegasse aos quatro cantos da terra. Quando todas as nações conhecessem o Senhor. Nós estamos nessa corrida. Jesus passou o bastão para a igreja. Nós somos a igreja. Amém? Estamos correndo esse tempo. Estamos correndo essa carreira. E o Senhor está falando para a gente. Quando que vai chegar o fim? O fim vai chegar quando essa palavra tiver sido pregada em todos os cantos. Quando ela alcançar todas essas pessoas. Quando o seu vizinho, quando o seu amigo, quando as pessoas que trabalham com você, quando as pessoas que estão à sua volta, quando aquelas pessoas que você encontra na fila do supermercado, quando todas elas conhecerem o Senhor. Mas a gente não tem que fazer isso na força do nosso próprio braço. Não é o teu conhecimento, não é a tua conta bancária, os teus recursos, não é a tua função, não é o seu título que vai fazer a obra de Cristo. Não vão ser essas coisas. A palavra nos diz que é pelo Espírito do Senhor. Então, aquela pessoa que veio fazer morada aqui dentro, não é só para fazer companhia para a gente. O Espírito Santo veio fazer morada para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos capacitar. E é com esse propósito que ele veio. Aleluia!
E nós precisamos ter comunhão com essa pessoa, nós precisamos ter um tempo de comunhão com ela, nós precisamos ter primazia com ela, nós precisamos falar com ela, nós precisamos ter um tempo de oração, precisamos estar orando com o Senhor, Senhor, aleluia, Espírito Santo de Deus, fala comigo, dá as direções. Às vezes a gente toma decisões na nossa vida, toma decisões, escolhe caminhos, casa, às vezes faz coisas que o Senhor muitas vezes gostaria que você estivesse fazendo diferente. Mas como a gente não tem tempo para estar falando com o Senhor, essas coisas acabam passando. E talvez a gente esteja caminhando por caminhos que o Senhor eventualmente não gostaria que a gente estivesse. Mas a gente não teve tempo para perguntar para Ele, qual é o melhor caminho? Qual é a vontade do Senhor? Senhor, devo ou não devo fazer esse negócio? Devo ou não devo proceder dessa maneira? A gente não tem esse tempo. Mas o Senhor deveria ter primazia na nossa vida. A gente deveria se lembrar disso. A palavra diz, enchei-vos do Espírito. O trabalho de se encher do Espírito. O Espírito Santo já está aqui dentro. O que eu tenho que fazer então? Eu preciso me encher do Espírito. Preciso orar em línguas, preciso buscar o Senhor, preciso ter... mas eu não tenho tempo para isso. Primeiro as primeiras coisas. É isso que diz o Senhor. Primeiro as primeiras coisas. Não é a quantidade de tempo que você tem. Não é a quantidade de tempo que vai fazer a diferença na sua vida. Não é você contando, hoje deu 1 hora. Orei mais. Talvez no começo a gente precisa ser disciplinado mesmo, a gente precisa tentar vencer a nossa carne. E a nossa carne não quer orar não, tá, irmãos? Pode ter certeza, eu vi um vídeo do pastor Jason, ele falando lá que ele acorda às 5h20 todas as manhãs. E todo dia ele tem que brigar com a carne dele. Todo dia ele tem que mortificar a carne dele. Porque senão não vai. E a carne vai se opor o tempo todo mesmo. A gente já sabe disso. Então ela tem que ser mortificada, a gente tem que escolher a melhor parte. É isso, a gente precisa escolher a melhor parte todos os dias. Todos os dias. Não é só no domingo quando você vem à igreja, não. A gente tem que escolher a melhor parte todos os dias. O Senhor é a melhor parte todos os dias. E eu preciso ter esse tempo com Ele, um pouquinho que seja durante o dia. Tenha tempo com o Senhor. Se você tem tempo para ir dirigindo, vá orando. Aleluia. Se você tem tempo para estar no almoço, está almoçando sozinho, esteja orando, se enchendo do Espírito, orando em outras línguas. Essa é uma ferramenta que o Senhor nos deu. Um dos dons do Espírito. Era uma das coisas que eu não sabia antes de fazer o rema. Essa é a ferramenta que o Senhor te proporcionou. Dons de línguas. Batismo no Espírito Santo. Quando eu não conhecia todas essas coisas, eu li um livro de Benny Hinn, chamava Bom Dia Espírito Santo. Eu li aquele livro e falei, não é possível. Eu chorei o livro inteiro. Chorei o livro inteiro, falei, não é possível. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Tem muito mais. O Senhor tem muito mais para nós. Aleluia! Quando a palavra fala que nós estamos talvez com as águas nos artelhos ainda, porque tem muito mais. O Senhor é infinito naquilo que Ele tem para nós. Amém? Mas Ele quer que a gente esteja caminhando com Ele. Caminhando com Ele. Caminhando com Ele. Até que essas águas estejam chegando nos joelhos, depois nos lombos, e você não consiga mais ser você mesmo controlar todas as coisas. Mas esse é o nível. E se chega com o tempo. É com o tempo, com intimidade com o Senhor. Ele tem muito mais? Tem muito mais. Aleluia. Eu creio nisso. Creio que o Senhor nos ouve sempre. Todas as vezes. E nós temos algo para tratar com o Senhor. Algo para decidir na nossa vida. Como Ele quer sempre o melhor para a nossa vida. Ele quer sempre o melhor. Ele sempre nos ouve. No Antigo Testamento falava-se que havia um incenso no templo, nas tendas lá onde havia o templo montado. Havia o incenso. A revelação trouxe que esses incensos, a oração dos justos, elas chegam ao trono do Senhor com um aroma suave. É o entendimento que nós temos que ter. Jesus, Ele
Com seu sacrifício, ele rasgou, o véu foi rasgado de cima a baixo. Tudo aquilo que dividia, que separava o homem de Deus, foi tirado. Foi tirado. Quando Jesus foi crucificado, morto, a palavra diz que o véu que separava o santíssimo lugar do Santo dos Santos, ele se rasgou de cima a baixo. Ouvindo a ministração da filha do pastor Darren, ela diz que naquele momento o Senhor saiu da sua arca e chegou até o limite do seu livre-arbítrio. Ele chegou até onde ele podia ir. Ele saiu de lá e chegou até o limite da linha do livre-arbítrio. Porque o Senhor não usurpa, ele não toma força, ele está disponível para todos aqueles que receberem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Para todos eles. A salvação chegou para todos. Mas a partir de agora, é preciso que o homem escolha, decida: eu quero ser salvo. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Só que isso não vai acontecer se alguém não pregar para ele. Se o Espírito Santo não chegar lá e convencer ele, falar ao coração dele, trazer ele ao arrependimento, trazer temor ao coração dele. Porque esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, está em mim, para fazer todas as coisas. O Espírito Santo convence o homem, é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ou da justiça e do juízo. É ele que faz. Porém, nós somos a arca. Nós somos aqueles que carregamos o Espírito Santo. Nós somos aqueles que levamos o Espírito Santo até aquele que não conhece ele ainda. Nós somos aqueles que somos os abençoadores. Nós levamos o Espírito Santo até lá. E nós somos aqueles que abrimos a boca e pregamos e falamos do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo ofereceu sua vida, se sacrificou para que você pudesse ter vida. Se você receber Jesus hoje, você será salvo. É só isso. E o Espírito Santo, ele vai dar todas as direções de como agir, de como atuar. Aleluia! É para isso que o Espírito Santo veio, para ser o nosso ajudador, para que pudéssemos estar cooperando com ele. O Espírito Santo não vai orar por você. O Espírito Santo não vai fazer aquilo que você deveria fazer, como, por exemplo, pregar a tua palavra para o seu colega, para o seu irmão, para o seu familiar. Ele não vai pregar a palavra. Quem vai pregar a palavra é você. Nós fomos chamados para isso, com esse propósito. Nós fomos alcançados com esse propósito. Nós temos essa missão. E o Espírito Santo, se você se move, a palavra diz: achegai ao Senhor e Ele se achegará a vós. Ele está aqui na linha, está no limite do livre-arbítrio. Se você dá uma chance para o Senhor, Ele também se achega a ti. Ele só não pode fazer nada sozinho. Ele só não pode ir contra a tua vontade. Ele só não pode te arrancar da cama, não, você vai para a igreja hoje. Ele não vai fazer isso. Mas ele está no limite do teu livre-arbítrio, no limite da liberdade, porque foi para a liberdade que ele nos resgatou. Quando nós estávamos no mundo, no pecado, vivendo de qualquer maneira, longe da vontade do Senhor. Ainda assim, o Senhor nos amava. Ainda assim, Ele desejava que nós fôssemos convertidos. Nada do que nós fizermos vai mudar o amor de Deus por nós. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Seja salvo, seja restaurado, seja livre. E foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então, a partir do momento que nós viemos para a liberdade, para o reino do Filho, do seu amor, para o reino de Cristo, aqui é que nós não vamos ser obrigados a nada. Aqui é onde começa o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos decidir pelo Senhor. A vontade do Senhor precisa ser soberana na nossa vida. Mas quem vai deixar isso? Nós. Nós é que vamos deixar para Ele. Nós é que vamos dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim a sua vontade. Faz de mim o seu querer. Faz em mim o seu querer. Cumpre em mim.
consagração ao Senhor. Consagração ao Senhor. E a cada passo que eu vou dando em direção ao Senhor, mais Ele se achega a mim. A cada passo que eu dou em direção ao Senhor, Ele está mais próximo também. Se achegue ao Senhor. A palavra diz, buscai o Senhor. Busca o Senhor. Por quê? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele nos ouve. Ele galardoa os seus filhos. Aleluia. Ele galardoa os seus filhos. Tem muito mais, irmãos. Tem muito mais. Nós celebramos a ceia com esse propósito, de lembrar do sacrifício de Cristo. Essa é uma data que o mundo, o mundo cristão, ele se lembra que aconteceu alguma coisa importante. E essa é uma época oportuna para que a gente também esteja ali. Senhor, eis-me aqui. É uma época importante porque as pessoas estão sensíveis. Nessa época as pessoas viajam, estão sozinhas, às vezes precisando de uma palavra. Essa é uma ótima oportunidade. Eventualmente você encontra uma pessoa que está precisando, está carente, está sozinha, está numa situação difícil com a enfermidade, com a doença, e ela está precisando de alguém que a abençoe. Está precisando de um filho de Deus. E é nesse momento que a gente precisa esquecer um pouco das coisas do trabalho, das coisas que a gente tem que fazer, e se lembrar, peraí, Senhor, eis-me aqui. Qual que é a sua vontade? O que o Senhor gostaria que fizesse nesse momento? Que as pessoas estão sensíveis, elas estão sedentas de Cristo. Nós fomos criados espírito. Há um espírito nessas pessoas que está morto. Elas estão desligadas de Deus, mas existe um vazio ali que elas procuram. E elas precisam que alguém, cheio do Espírito, alguém cheio da palavra do Senhor, chegue e ministre essa palavra para ela, para que ela seja alcançada e seja tocada, para que ela viva, para que ela receba. Aleluia. Estou pregando para mim também, tá, irmãos? Fica na paz. Aleluia. Porque esses dias foram corridos e às vezes a gente se arrepende de ter feito algumas escolhas. Mas isso, o Senhor, Ele é misericordioso. A palavra diz assim, se você errar, você tem um justo juiz. Se você cometer algum engano, acheguem ao trono da graça. É isso que diz a palavra, cheguem ao trono da graça. Lá você vai encontrar duas coisas, misericórdia e graça. Misericórdia é aquilo que você não recebe, apesar de merecer. E graça é aquilo que você recebe, apesar de não merecer. Tudo isso tem no trono de Deus. Quando eu chego ao Senhor, graça e misericórdia estão disponíveis ali. Provisão do Senhor para a minha vida, provisão para alguma falha, tudo está disponível. E esse é o nosso Deus, aquele que nos ouve. Ele nos ouve. Aleluia. Ele está disponível para os seus filhos. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Era esse relacionamento que havia lá no começo com Adão. Aquele relacionamento diário, que na viração do dia o Senhor vinha se encontrar com Adão. Esse relacionamento foi perdido e foi restabelecido com Cristo, quando Ele pôde vir morar em mim, fazer morada aqui. Só que ainda assim eu tenho livre-arbítrio. Ainda assim eu preciso escolher ao Senhor. Eu preciso escolher a melhor parte, todos os dias, para que eu possa ser uma bênção, para que eu possa cumprir aquele propósito, a missão que foi entregue a Abraão e a todos os seus filhos na fé. Sejam uma bênção. Onde quer que cheguemos, sejamos uma bênção, porque foi para isso que o Senhor nos salvou, para que nós fôssemos uma bênção onde quer que nós estivéssemos. E é para isso que o Espírito Santo te capacitou. Eu não sei se você conhece o dom que o Senhor há em ti. O dom que o Espírito Santo colocou na sua vida. São dons de cura? São variedade de línguas? O que o Senhor colocou na sua vida? A palavra diz que nós devemos desejar os melhores dons. Para quê? Para enaltecer o homem? Para que a gente fique mais bonitinho na foto? Não, para que você seja uma bênção. Para que você seja testemunha. Para que você seja a melhor testemunha. É esse o propósito que os dons foram derramados. E às vezes a gente passa
e não sabe o que o Senhor tem na nossa vida. Você já perguntou para Ele? Tenho certeza que Ele está desejoso de dizer para você, usa o seu dom agora. Está vendo aquela pessoa ali? Ela precisa de uma oração, ela precisa que imponham as mãos sobre ela, ela precisa de uma palavra de conhecimento e uma palavra de sabedoria, ela precisa de uma palavra de profecia, ela precisa de um milagre. Isso tudo foi distribuído pelo Espírito Santo para nós. Está disponível. Disponível. Mas a gente só vai usar esses recursos quando a gente disser sim para o Senhor. Eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, Senhor. E estar sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo está todos os dias com a gente. Ele não sai, ele não faz uma pausa para o almoço, ele não sai para o final de semana, ele não sai de férias. Ele está todo dia conosco, disponível, até que a gente o convoque, até que o dia que a gente chama, Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque Ele é o nosso ajudador. A palavra diz que Ele é o nosso ajudador. Mas enquanto a gente está autossuficiente, está preocupado com as nossas próprias coisas, fazendo tudo aquilo que é do nosso interesse, o Espírito Santo falou, não tenho participação nesse momento. Ok, está lá, disponível, mas não pode fazer nada, porque nós não decidimos fazer nada com a ajuda dele. Nós não chamamos ele e falamos, Espírito Santo, preciso da sua ajuda agora. Essa pessoa está morrendo, eu preciso da sua ajuda agora. É você que vai fazer alguma coisa? Lógico que não. É o Espírito Santo. Os dons de milagre são deles. O dom de milagre é dele. No máximo, você vai estar declarando aquilo que ele colocar no teu coração. Declara a vida sobre ele. Impõe as mãos sobre ele. Aleluia. O desejo do meu coração é que você tenha oportunidade, por esses dias, de ser usado pelo Senhor. Aleluia. Que você seja usado pelo Senhor. Que Ele possa encontrar um coração que seja dele. Que seja totalmente dele. Fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para ser uma bênção, Pai. Onde quer que eu esteja, Pai. Consagre a sua vida ao Senhor. Diga a Ele que você o deseja. Diga a Ele que Ele não chamou mais você como servo, Ele chamou de amigo. E Ele revela todas as coisas para esse amigo. Para o servo a gente não revela o que a gente vai fazer. Mas para o amigo sim, a gente compartilha com o amigo todas as coisas. A gente quer que esse amigo esteja sabendo de tudo. A gente avisa ele. Às vezes a gente liga para o amigo para colocar ele na fria também. A gente liga, Guga, estou com um problema, Guga, se prepara aí. A gente deixa o amigo aflito. Mas o amigo, ele é esse que está interessado na sua vida. É aquele que te liga preocupado. Você não foi à igreja hoje, meu irmão? Está tudo bem com você? Amigo é aquele que se preocupa. Você estava triste hoje no trabalho? Está tudo bem em casa? Aleluia. Você pode ser uma bênção onde você estiver. Se você estiver sensível ao Senhor. Aleluia. Eu oro ao Senhor para que essa sensibilidade no Espírito, ela esteja sendo despertada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa igreja é uma bênção, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, aleluia, esses são os seus filhos amados, aqueles que o Senhor tem prazer. Aleluia.